Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carol. Márcia, muito obrigada, Max. Tanta gente que eu estou vendo aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra aqui fazer parte dessa mesa. Eu espero trazer algumas contribuições para o nosso debate, compreendendo que a avaliação é uma experiência pública, né? Então, em qualquer trabalho, em qualquer processo de construção de conhecimento avaliativo, a gente tem uma dimensão pública nesse processo que é imensa. E a realização dessa dimensão pública é o que acontece aqui neste momento, por exemplo. Então, uma avaliação ela sempre tem uma dimensão pública muito maior do que a dimensão privada, né? A dimensão do fazer, aquela dimensão que está mais relacionada àquele microprocesso que a gente foi construindo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender a avaliação como experiência pública, porque aí a gente percebe também como o nosso conhecimento avaliativo, como o conhecimento avaliativo que a gente produz, é um conhecimento muito específico, né? Muito importante na arena pública, mas que esse conhecimento, não obstante ele tenha também uma dimensão técnica, ele é argumento. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um argumento que entra aqui na nossa arena e a gente vai, junto com os participantes, né, a gente vai aqui construir juntos essa experiência ou este modo de perceber qual é a relação entre a expansão da pandemia no país e o alcance dos ODS. Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo junto com minhas colegas Luciana Guedes, Lara Laranja e Janaína Lopes Pérez. A gente vem tentando discutir avaliativamente a expansão da Covid e a gestão municipal, pensando um pouco qual é a capacidade de resposta dos municípios frente à expansão da pandemia. E aí, para a gente, esse é um debate interessante, porque a gente tenta discutir também o que é capacidade de resposta. E a gente faz isso dando uma dimensão muito grande à gestão. Vamos lá, vamos ver como é que nos saímos aqui. Bom, para a gente situar essa discussão, a gente pode pincelar, pegar algumas das tantas coisas que vêm sendo ditas, né, por muitos, pelo presidente Bolsonaro, por exemplo, por Pazuello, ministro interino da Saúde. E quando a gente tenta situar essa discussão, a gente vê que a gente vai se deparando com muitas barbaridades, né, sendo ditas, né, que não precisa entrar em pânico, e daí é só uma gripezinha e todas essas coisas que nós já sabemos bastante, né, estamos já bastante horrorizados com tudo isso, mas o que foi nos chamar assim, a atenção, o que a gente começou a tentar relacionar, foram algumas frases que vai nos mostrar uma perda progressiva da importância da gestão no combate à pandemia. E isso, basicamente, levando essa discussão para as prefeituras, para os municípios brasileiros. Então, a gente tem, desde reiteradamente, né, o presidente Bolsonaro dizendo: cobra do seu prefeito, cobra do seu governador, né, o que eu posso fazer? E daí, vai lá e pergunta o cara o que é que ele está fazendo, né, o prefeito, a prefeita. Até a gente encontrando também algumas frases muito importantes, como a de Glademir, não é, que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios, dizendo reconhecendo que o governo federal vem dificultando o combate municipal, né, da pandemia, mas também a gente vendo um ministro interino há meses, como interino, como se também essa dimensão da gestão não fosse importante, inclusive ele dizendo que não é um número quando chega a 100 mil mortos, né, 100 mil perdas, né, de vidas humanas, uma marca extremamente triste
E ele dizendo que não vai ser um número que vai fazer a diferença, no sentido de que vão continuar fazendo o que estavam fazendo, ou seja, muito pouco. E, reiteradamente, a gente vem escutando essas frases e a gente vai vendo que a gente está diante de uma estrutura narrativa que, de um lado, imputa ao local, né, ao nível municipal, uma responsabilidade imensa. Por outro lado, este município, ninguém discute qual é a capacidade, ou poucos discutem, qual é a capacidade desses municípios de fato, fazerem uma pressão contrária à expansão da pandemia. Quais são os recursos, né, que eles têm? Então, a gente vem se deparando, tentando muito discutir esta grande pergunta aí, qual é a capacidade municipal de se lidar com essa nova responsabilidade em um contexto de pandemia e ainda em um contexto de busca pelo alcance das UDSs, né? Então, é uma tensão extremamente forte. Hoje a gente se encontra com 104 mil mortos, é algo que a gente banaliza, que a gente esquece, mas que eu fiz questão de colocar aqui em todos os nossos slides, porque a gente não pode esquecer essa experiência tão trágica, né, na vida de todos nós. Então, como é que esses municípios conseguem ver também as suas próprias capacidades no contexto de o que a gente chama de um forte desamparo discursivo, não é? Esse desamparo discursivo se resolvam, né? Assim, não é comigo, é com vocês. E aí a gente vai vendo, por outro lado, quando a sequência, né? A trajetória dessa expansão. A gente foi pegando aí em 15 dias, mais ou menos, e a gente vai ver a interiorização do país, né? Esses movimentos que, inclusive, a gente começa a ver em abril, por exemplo, já dá para perceber como essa interiorização, como essa expansão da Covid vai seguindo um pouco, né, as linhas de mobilidade, inclusive as linhas fluviais de mobilidade no país, né? E quando a gente pega o que é que acontece, né, essa forte expansão aí, que parece como cada pontinho é um município, e a gente tem municípios muito grandes no país, né? A gente fica com um pouco de dificuldade de perceber, sobretudo um público mais leigo, mais desabituado a ler gráficos, a gente fica com uma certa dificuldade de perceber, bem, então generalizou, né? A gente termina passando do primeiro quadrinho para o último quadrinho. Mas mesmo dentro dessa expansão, a gente vai encontrando muitas diferenças também. Se a gente pega uma dessas datas, 14 de junho, por exemplo, a gente vai vendo como é que essa expansão se dá. A gente tem aí no eixo H, a gente tem o IDH médio, o IDHM, né? E aí a gente tem aqui o número de mortes no eixo X, e a gente vai ter o tamanho das bolinhas aí que mais ou menos nos indicam a dimensão do município. E a gente vai percebendo como a concentração vai sendo também marcada pelas nossas diferenças regionais, né? A gente vai vendo aí, por exemplo, no Nordeste, o que é que vai acontecendo com a mortalidade, né? Com a sequência da mortalidade por Covid-19, mas também no Centro-Oeste, claro, né? Isso é um mês e meio atrás. Agora, se a gente pegasse, fizemos, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo. Se a gente pegasse cada um dessas etapazinhas, né? Desses pontos na curva evolutiva, a gente ia tendo um gráfico diferente. Bom, então, como é que a gente consegue situar, o que é que a gente propõe para situar essa discussão avaliativa sobre a capacidade de resposta municipal? A gente já vem um pouco falando sobre esse desamparo discursivo, né, que é uma das facetas de um desamparo maior, não é, de um desamparo público, mas aí, quando a gente fala de desamparo público, esse desamparo ele não é tão novo, né? Quando a gente olha, por exemplo, a primeira perda de vida humana, né, pela Covid-19 no Brasil, aconteceu aonde? Na cidade de São Paulo, em uma zona
mais pobre da cidade, em um hospital municipal. A vítima era uma mulher já com uma certa idade e que foi internada um dia antes de vir a óbito porque nem sabia que estava, né? Então a gente vai vendo como a própria história de cada uma destas vítimas, ela também é uma história, de certa forma, de desamparo público também. Ela também é uma história que já vai mostrando as situações de vulnerabilidade que nós nos encontramos todos e que, portanto, os municípios brasileiros também se encontram, né? Então, como a gente situar essa discussão sem falar de vulnerabilidade ou sem falar de gestão dessa vulnerabilidade? Porque, claro que se a gente já tinha dificuldades no alcance de ODS, agora isso se intensifica, né? Então, a ideia aqui de trazer para o debate é algumas considerações sobre qual é essa ou quais são essas capacidades de resposta dos municípios frente à pandemia e na busca pelo alcance dos ODS. Então, o que a gente vem observando a partir desses múltiplos olhares, né, que eu tentei trazer até aqui? Nós estamos aí diante de mais uma forma de desamparo, né, porque a gente vê essa perda progressiva da importância da gestão na discussão sobre capacidade de resposta à pandemia e a gente interpreta isso como um desamparo de gestão. E por que para a gente é tão importante a gente falar nisso? Porque, mais uma vez, em uma situação de crise como a que nós estamos passando, a gestão ela não é discutida porque parece que ela situa-se simplesmente no campo da técnica, como se fosse somente uma resposta técnica, como se ela não tivesse uma dimensão política também, né? E a gente entende, e aí é um pouco da nossa posicionalidade valorativa no fazer a avaliação, de explicitar isso, né? A gente entende que a gestão é o espaço de tensão valorativa e argumentativa entre essas duas dimensões que são absolutamente importantes e estão absolutamente intricadas, né? Correlacionadas entre a dimensão política e a dimensão técnica, porque ambas essas dimensões estão nos fluxos multiatoriais, né, nos fluxos dos múltiplos atores, e quando a gente fala de multiatorialidade, a gente quer dizer também que, além dos diferentes atores, a própria composição atorial, ela, de certa forma, também é um pouco como se virasse uma terça persona, né? Mais um ator, né? Um ator ele não age sozinho, ele age em contexto. Então esse contexto, de certa forma, ele também deve ser atorizado, né? Ou atorializado. Então, nesses fluxos multiatoriais em políticas públicas. Então, a gente entende que a gestão, esse espaço de tensão valorativa, né, e espaço de tensão argumentativa, porque a gente encontra muitas vezes um discurso de como deve ser, por exemplo, a gestão municipal, participativa, etc. Mas quando a gente vai olhar os instrumentos de gestão, eles não coadunam, eles não se relacionam, a eles não subjazem aqueles valores que foram explicitados, mas a eles subjazem outros valores. Não é? Então, a gestão com seus instrumentos é onde essa tensão se resolve, essa tensão política, essa tensão técnica, ela se resolve ali no instrumento, se resolve no sentido de que ela dá uma face, ela dá uma cara, ela dá uma resposta, e aí a gente passa a ser governado não mais por aquela discursividade construída, mas por aqueles instrumentos. Então, como tal, a gente entende que a gestão ela não pode ser normalizada na sua natureza, e é o que vem acontecendo, é o que a gente percebe, né, assim, que vem acontecendo na pandemia, no contexto da pandemia, na busca por respostas, e isso vem certamente impactando fortemente o alcance das ODS no Brasil, porque a gente pode falar, né, em que ponto estamos, e o ponto que é a pergunta do seminário, né, onde estamos, mas onde estamos é tão diferente de onde estávamos, né? E aí esse onde estávamos é um ano atrás,
não é? Então, é impressionante como essa discussão dos ODS vem nos mostrar mais uma vez que por trás de números, de supostos até avanços, a gente tem retrocessos imensos que a gente precisa enfrentar, e a gente entende que esse enfrentamento se dá por uma discussão de qual é o espaço de gestão que nós precisamos. Então, a gente discorda dessa normalização que vem se acentuando, a gente discorda dessa perda progressiva de importância da dimensão da gestão nestes processos que eu acabei aqui de falar. Esse aqui é mais ou menos a mesma coisa, então eu vou passar aqui adiante esse também. E aí a gente vai tentar mostrar para vocês aqui, trazer para o debate. Se a gente fala em gestão, a gente não pode entender, claro, que a gestão é simplesmente a gestão dos recursos econômicos, por exemplo, né, de um município. Claro que não. Há outros recursos, há inclusive recursos de criatividade, há recursos de coordenação, há recursos de mobilidade, recursos de solidariedade, recursos de associativismo, de capacidade de associação das diferentes, né, comunidades que conformam os municípios. A gente tem visto como isso é tão importante. Mas, ao mesmo tempo, nós queríamos fazer uma pesquisa que desse uma certa cobertura nacional. A gente queria esse olhar mais panorâmico. E a gente foi encontrar apoio nesse olhar mais panorâmico buscando em uma determinada classificação, que é proposta pela Frente Nacional de Prefeitos, que é a classificação do G100. A Frente Nacional de Prefeitos, eles criaram um índice, esse índice do G100, que abrange municípios que têm mais de 80 mil habitantes, portanto, eles chamam de municípios populosos, né, e que têm uma baixa receita per capita e uma alta vulnerabilidade socioeconômica. Então, eles levam em consideração receita, educação, saúde, assistência social, e uma composição que a gente também acha um pouco complicada, né, que poderia incluir outras coisas, né, reduzida por muitos aspectos e tal, e tal, e tal, mas que dá uma ideia para a gente de uma certa, de uma cobertura nacional, sem dúvida, mas de uma certa percepção desses gestores também de quais são mais ou menos as capacidades ou as possibilidades, como nós interpretamos, né, de fazer frente a uma situação de crise por pandemia, como é o caso aqui. Então, a gente ficou pensando o seguinte: será que se a gente pegasse e visse as curvas evolutivas, né, desse grupo, o que acontece com a pandemia nesse grupo do G100 e o que acontece com a pandemia em um outro grupo que a gente chamou de não G100, mas que respeita algumas das características, como ter população superior a 80 mil habitantes e ter um PIB per capita maior do que o valor máximo, né, do G100, e também não ser capital. Como é que a gente poderia entender o comportamento dessas duas curvas? Será que, de fato, os municípios que são considerados como problemáticos no que concerne a sua vulnerabilidade socioeconômica, lembrando que a Frente Nacional de Prefeitos entende por vulnerabilidade socioeconômica muito mais o econômico do que o social, e nisso a gente discorda, do que do outro grupo. O primeiro grupo, do G100, é formado por 106 municípios, e o não G100, do modo como a gente construiu, né, com as variáveis que nós utilizamos, ele é formado por 273 municípios. Então, a gente foi vendo como é que se dá. Isso aqui é muito rápido, é só para mostrar como é que se distribuem aí estes municípios do G100. Se a gente fizesse uma conta muito rápida, né, a mortalidade no G100 chega a ser, mas aí uma conta muito simples, 167% maior do que a média do país. Bom, quando a gente
olha o que acontece dentro desses grupos do G100, do não G100, a gente vê lá em março que ambos estavam mais ou menos no mesmo lugar, né? O ponto zero saindo um pouquinho assim. Quando a gente vai passando, né, mês a mês que a gente vai passando, e a gente está quase chegando já, né, ao ponto de construir o 14 do 8, a gente vai vendo como o grupo do G100, o deslocamento, ou seja, o percentual de óbitos, né, por 100 mil habitantes, o número de óbitos por 100 mil habitantes vai crescendo muito mais no G100. Então, de fato, esses municípios que têm uma dificuldade muito grande nesses indicadores, não é, esses indicadores que são mais econômicos do que sociais, né? Repito, não obstante tem educação, assistência social e saúde, mas a composição na formulazinha deles é menor, a gente vai vendo que o deslocamento da linha de base é muito maior, é muito mais rápida, não é? Se a gente tira, por exemplo, se a gente trabalha com o conceito de nuvem e a gente vai pegar junho lá e a gente tira aqueles 3 municípios do não G100 que saem, né, um pouco pela dimensão e por outras características, por estarem muito próximos a capitais, por exemplo, olhe como ele já baixa, ele já fica muito menor quando levado em consideração em relação ao G100. O G100, de fato, ele dispara. Então, estes são municípios que a capacidade de gestão é extremamente limitada. Não há recursos, não há recursos, mas quando eu estou dizendo de recursos, de toda a ordem, né? Recursos na saúde, recursos na educação, recursos na assistência social e recursos econômicos e financeiros também. E a gente vai vendo a mesma coisa aí em julho. Isso quando a gente olha óbitos por 1.000 habitantes. Quando a gente vai vendo óbitos acumulados, olha o que acontece. A diferença, né, o gap entre os dois também é muito forte. Tudo isso a gente está fazendo para a gente argumentar que a gestão, de fato, é um dos aspectos, né? Esse desamparo de gestão é um dos aspectos desse desamparo público que nós vivemos. Bom, depois da gente ter visto essa diferença, né, de comportamento, de curvas evolutivas entre G100 e não G100, a gente foi olhar outros dados. Nós já começamos, inclusive, a olhar também dados que nos interessam muito relativos a conselhos gestores, mas nesse momento a gente foi dar uma olhada um pouco mais a fundo na questão econômica para entender o seguinte: qual é a capacidade desses municípios de, sozinhos, transformarem ou captarem mais recursos, né? Aí a gente foi ver que para você captar recursos, você precisa lidar com 2 classificações que você tem. E que eu estou falando de modo bastante simples, porque isso, não obstante ter uma dimensão política imensa, como muita gente considera que é meramente técnica, pouca gente estuda de fato isso, porque diz, não, é uma coisinha lá dos técnicos e tal, mas não é. Isso vai impactar fortemente na capacidade do município de mobilizar recursos. Uma primeira variável que nós fomos ver é o CALC, não é? O CALC, ele faz parte do CIAF. O CALC é o que vai lhe dizer se aquele município está adimplente ou inadimplente, de acordo lá com os grupos que ele contém. São 4 grupos, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas ele vai lhe dizer se você está adimplente ou inadimplente. E o que isso significa na prática? Significa que se eu for pedir empréstimo em um banco público, eu só consigo obtê-lo, ou melhor, é uma etapa de aprovação, de uma possível aprovação, se eu tiver adimplente com o CALC. Aí o que vai acontecer em uma situação de pandemia, quando a gente vê que os municípios não estão tendo os recursos que o governo federal, por exemplo, prometeu, ou a falta de coordenação total que a gente assiste com muita tristeza no coração, de um ministro interino que diz que um número é um número, que paciência, né? O fazer o quê? É um quase daí mais técnico, né? Então, a gente foi vendo como é que essas curvas se comportam. E aí, se vocês olharem,
não é? No grupo do G100, vejam como os inadimplentes têm uma curva mais acentuada do que os adimplentes. Né? Isso é muito forte. Quanto mais vulnerável eu sou, maior, né? Com perdão da redundância, mas sem redundância, mais vulnerável eu fico, porque a vulnerabilidade vulnerabiliza ainda mais. E a gente vai ver isso no G100, no não G100. No não G100, ó, não existe tanta diferença entre quem é adimplente e inadimplente. O que vai existir é lá, no quem é G100. No que é G100, a situação é muito pior para quem ainda está pior lá dentro daquele subgrupo. Então, para a gente, isso também vai revelando, eu já estou aqui caminhando para o final, pelo meu tempo aqui, a gente também vai percebendo como essa vulnerabilidade deste grupo, dentro dele tem outras vulnerabilidades também. E a gente foi fazer isso também com um outro índice, que é o CAPAG, que é a capacidade de pagamento dos municípios, que é quase que uma prévia fiscal do município, né? E aí a CAPAG ela é dividida em A, B e C. E a gente colocou aqui, ó, o A é o verde, o B é o amarelo e o C é o vermelho. Então vejam o que acontece com também a curva evolutiva. A dimensão do município é sempre a dimensão da bolinha, né? Modelizado aí em 3 diferentes dimensões. Então vejam, quem tem CAPAG A, a gente consegue perceber isso no gráfico superior, né? Quem tem CAPAG A tende a ficar mais baixo no desenvolvimento dessa curva. Quem tem CAPAG C se desloca muito mais rápido, porque ele não tem nem como mobilizar recursos, nem querendo. E mesmo que a gente está fazendo aqui um exercício, né, que não queríamos, de redução da gestão só para essa dimensão, porque é o pedaço da pesquisa que nós estamos agora, que estamos compartilhando aqui com vocês, mesmo se a gente levasse em consideração só isso, e gestão não é só isso, gestão é coordenação, são outros recursos, é criatividade, tal e tal e tal, mesmo assim, olha o que aparece aí. Olha o que aparece. Quem é que vai ficar? Quem é que se desloca pouco? Quem tem capacidade A. Quem tem CAPAG A, porque consegue mobilizar recursos. Consegue mobilizar recursos e colocar mais, por exemplo, saúde na família, programas de saúde, equipes de saúde na família e assim por diante. Mobilizar rapidamente para compra de respiradores ou para compra disso, ou mesmo para equipamentos mínimos, né? Máscara, luvas, equipamento mínimo de trabalho hospitalar. Então é muito triste a gente observar como esse desamparo discursivo ele tem uma outra faceta, não é, que é o desamparo de gestão, e como estes municípios vulneráveis ficaram ainda mais vulnerabilizados e como vai ser cada vez mais difícil o alcance dos ODS no país. Aqui é a mesma coisa, a curva, quando a gente tenta juntar CAPAG e CALC, e a gente vai olhar aí, a gente cruza, né, quem é adimplente com CAPAG A, ou seja, bom pagador, considerado como bom pagador, e quem é inadimplente no CAL, que ainda é considerado como mal pagador, olha as diferenças de curva. Como é que a gente pode falar em alcance de ODS de frente a uma situação tão desigual como essa no país, que já existia por óbvio, mas que a pandemia vem somente deixar isso ainda mais fácil. Então, a gente vem discutindo muito isso, como a gestão está diretamente associada, né, a uma capacidade de gestão, e a gente sabe também que essa dimensão que a gente chama de gestão é muito difícil de ser aprendida, difícil de ser mensurada, né? E que, infelizmente, os dados que nós temos quando queremos fazer pesquisa comparativa nos permitem só mais essas comparações, porque o nosso projeto de construção
de conhecimentos na sociedade, muito infelizmente, vai muito mais para uma produção de dados nas áreas de economia e finanças do que nas demais áreas, não é? Então, é mais ou menos isso, pessoal. A gente pôde ver que essas curvas evolutivas são realmente bastante diferentes e a gente espera contribuições e observações de todas e de todos. Muito obrigada.